Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e o caso de hoje é um dos mais perturbadores que eu já trouxe aqui para vocês. Envolve uma família aparentemente comum, um adolescente de apenas 14 anos e um plano cruel, calculado e executado com uma frieza que assustou até os investigadores mais experientes. Vocês já devem estar acompanhando esse caso, vocês sabem do que eu estou falando, e essa história macabra vai muito além do trágico. Ela nos obriga a encarar o lado mais sombrio da mente humana, e o pior de tudo, na figura de um filho. E agora foi descoberto pela polícia que durante todo o final de semana dos fatos, esse menino ficou se comunicando com uma amiga, como se estivesse falando de um jogo, mas na verdade, eles estariam conversando sobre o crime. Então ela teria acompanhado tudo em tempo real. E eu vou narrar tudo aqui para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar em quantos riscos você corre só por estar conectado à internet? Olha, a gente vive online. Nós fazemos compras, assistimos filmes, trabalhamos, compartilhamos tudo. Mas será que estamos mesmo protegidos? Foi assim que eu descobri o Surfshark, um serviço de VPN que eu comecei a usar e me surpreendeu muito. Primeiro de tudo, o que é uma VPN? Eu vou explicar para você. Para quem não sabe, VPN é uma rede privada virtual que basicamente cria um túnel criptografado entre o seu dispositivo e a internet. Isso impede que curiosos, como por exemplo hackers, empresas ou até mesmo a sua operadora, fiquem espiando o que você está fazendo online. Outro uso que eu faço direto da VPN é para ter acesso a conteúdos de streaming. Por exemplo, você quer assistir uma série que está disponível apenas no exterior, nos Estados Unidos. Com o Surfshark, você só precisa mudar sua localização e pronto, o catálogo fica todo desbloqueado. Eu usei isso recentemente para maratonar uma série que estava disponível apenas no exterior e valeu muito a pena. Bom, mas tem mais. Além da VPN, tem também o Surfshark One, que vem com antivírus integrado, bloqueador de rastreamento e o mais incrível, um sistema que te avisa caso seus dados vazem na internet. Teve um alerta recentemente que me fez mudar várias senhas de várias contas antes que me desse um grande problema. E olha, se você usa o Wi-Fi público, como por exemplo em aeroportos, em hotéis ou então até mesmo em restaurantes, você precisa muito disso, porque tem um risco gigante acessar as suas contas bancárias e também suas redes sociais nesses tipos de redes. Com o Surfshark, a sua conexão fica segura mesmo nesse tipo de rede pública. E o melhor, você pode testar o Surfshark por 30 dias com garantia de reembolso. Ou seja, se você não curtir, é só cancelar e receber o seu dinheiro de volta. E claro que como parceira oficial da marca, eu tenho um desconto exclusivo para você que acompanha aqui o meu canal. Para ter acesso a esse desconto, basta acessar o link que estará aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado, ou então acessar o site e usar o cupom PANDORA. Com isso, você vai ganhar 4 meses extras de Surfshark VPN. Então é só acessar o link que eu vou deixar aqui para vocês, ou então usar o cupom Pandora. Se você clicar no link, já vai estar valendo o cupom e já vai te dar esse desconto. E com isso você protege os seus dados, economiza dinheiro, desbloqueia conteúdo e ainda tem a segurança do Surfshark One. Tudo em apenas um clique no link que estará aqui te esperando no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar pelo menos 3 ou 4 comentários, pode ser um emoji, um ponto, uma palavra, tudo isso me apoia muito para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos o contato mais direto. Fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, o caso de hoje aconteceu com uma família aparentemente comum, composta pela mãe, que era uma cabeleireira chamada Inaila de Oliveira, de 37 anos, o pai, chamado Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, um enfermeiro, e por seus 2 filhos, um menino de 3 anos, chamado Antônio, que faria 4 anos mês que vem, e outro de 14 anos, o adolescente. Eles moravam no distrito de Comendador Venâncio, zona rural de Itaperuna, no Rio de Janeiro, um local um pouco afastado da cidade e bem pacato. Uma cidade do interior tranquila, onde crimes cruéis geralmente não acontecem. O Antônio Carlos passava tempos fora de casa, porque ele trabalhava embarcado em uma plataforma da Petrobras. Então ele se dividia entre o seu trabalho e o tempo que tinha para ficar com a sua família. E eles compartilhavam vários desses momentos online. Ele gostava bastante de fazer vídeos.
Bom, uma tia desse adolescente, do filho do Antônio Carlos, deu uma entrevista falando um pouco sobre como era o adolescente de 14 anos, que é o foco aqui do nosso caso. Ela falou que ele sempre foi um menino tranquilo, porém calado. Calado até demais. E é o que eu sempre falo em casos como esses. Nem sempre as pessoas escandalosas ou então os adolescentes que dão trabalho, que querem sair o tempo inteiro, que chamam a atenção, que às vezes até enche o saco dos pais, são problemas. Às vezes, os adolescentes, as pessoas mais caladas, passam despercebidas e elas podem ter um mundo macabro na cabeça delas sem que ninguém imagine, como é o caso desse adolescente. Apesar disso, ele também era um menino comum na maior parte do tempo. Ele brincava com outras crianças que moravam ali na rua, interagia com toda a sua família e, inclusive, no dia dos fatos, o seu pai o estava ensinando a dirigir, utilizando um Fusca que ele tinha. E eles estavam rindo bastante, aparentemente em um momento de pai e filho. Bom, a família vivia uma rotina comum, nada fora do normal, então aquela casa não era palco de brigas, de discussões, nada demais. Eles postavam também diversos vídeos e fotos juntos e parecia que realmente era uma família feliz. Eles sempre apareciam cantando juntos, principalmente o pai desse adolescente, em momentos de carinho compartilhados online. Então realmente parecia uma família feliz e comum e parecia que eles faziam questão de estarem juntos. Um ponto importante desse caso é que o Antônio Carlos praticava tiros ao alvo em um estande de tiros e o seu filho mais velho, o adolescente, o acompanhava nessa atividade e ele também praticava tiros. Inclusive, o pai tinha uma arma em casa. Ou seja, esse adolescente de 14 anos sabia bem como manusear uma arma e também sabia bem como atirar. Todo esse caso teve início no domingo, quando esse adolescente procurou pela sua avó paterna, avisando que seus pais haviam levado seu irmão mais novo até o hospital, depois que o menino havia mastigado vidro e cortado a boca. Acontece que ele falou que seus pais não voltaram mais para casa após sair em direção ao hospital. A avó então foi até a casa onde o menino morava, buscou ele e eles foram de carro até vários hospitais da cidade perguntar se a família estava ali, se alguém tinha dado entrada naquele local com uma criança acidentada. Após passar por alguns hospitais e não localizá-los, eles então perceberam que algo poderia estar errado. Eles então foram até a delegacia para registrar o desaparecimento da família, mas de acordo com uma reportagem, os policiais pediram que eles esperassem mais um pouco, porque a família poderia voltar para casa. E aos policiais, a avó paterna contou que estava tentando contato desde sábado com a família, mas ninguém atendia ao telefone. E na ocasião, o adolescente também disse à polícia que o que tinha acontecido naquele sábado é que seu irmão tinha se engasgado com um caco de vidro e que os pais teriam saído de casa às pressas para socorrê-lo. Eles então teriam chamado um carro de aplicativo e depois disso não voltaram mais para casa. A partir dessas informações, uma equipe do departamento de polícia percorreu também os hospitais da cidade e não encontrou nenhum registro de entrada em nenhum hospital local e nem nos hospitais das cidades vizinhas. Então ninguém da família havia dado entrada no hospital e também não tinha nenhum caso nesses hospitais de uma criança machucada com caco de vidro. Estranhamente, além disso, ninguém tinha visto o casal naquele final de semana e eles também não conseguiam entrar em contato com a família. A última vez que eles tinham visto, aparentemente, o pai junto com o adolescente teria sido naquela ocasião em que ele estaria ensinando o filho a dirigir. Depois disso, ninguém mais conseguiu contato com eles e eles também não atendiam ao celular. Com isso, o delegado solicitou uma perícia na casa da família, que aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 25 de junho. Bom, no imóvel não demorou muito e os policiais logo encontraram manchas de sangue, que estavam no colchão do casal. Além disso, também encontraram roupas ensanguentadas e com focos de tentativa de incêndio. Diante disso, logo ficou claro também que alguém estava tentando se desfazer de provas e até adulterar uma possível cena de crime. Uma cena bem diferente de um suposto desaparecimento. Também encontraram ali uma mochila parecendo pronta para alguém viajar. E ali dentro tinham 2 celulares. Quando questionaram o adolescente, ele falou que aqueles aparelhos eram dos pais dele. E nesse momento os investigadores estranharam e também perceberam
que ali sim poderia ser a cena de um crime. Ele foi confrontado sobre os celulares porque ele havia alegado para os policiais que tinha tentado ligar para os seus pais, e aí os policiais questionaram como que ele havia tentado ligar para os pais se os celulares estavam o tempo inteiro dentro da mochila dele. Nesse momento, em paralelo, o tio do menino chegou de São Paulo para acompanhar o que estava acontecendo, porque nesse momento a família inteira já estava muito alarmada com o suposto desaparecimento. Enquanto as buscas ocorriam dentro de casa, esse adolescente chamou seu tio de canto e contou que era o autor do crime. Ele contou que havia tirado a vida do seu pai, da sua mãe e do seu irmão. E depois ele contou aos policiais também. Além disso, durante todo o momento que os policiais estiveram dentro da casa junto com a perícia, havia um forte odor de putrefação ali dentro. Os investigadores foram acompanhando aquele cheiro e chegaram até uma cisterna no exterior da propriedade, no quintal da casa. Essa cisterna é um buraco que fica no chão com uma tampa em cima e ao abrirem a tampa, eles localizaram os 3 corpos. Os 3 estavam ali dentro. Logo quando eles encontraram sangue no colchão do casal, eles já haviam concluído que aquela quantidade de sangue não era compatível a um suposto acidente doméstico. Uma criança ter mordido o caco de vidro não faria sair tanto sangue quanto o que tinha ali em cima do colchão. Mas depois que os celulares e os corpos foram localizados, o adolescente confessou o crime e tudo foi elucidado. Bom, ele tirou a vida dos pais com um tiro na cabeça de cada um. E esse crime foi cometido enquanto todos eles dormiam, de forma muito covarde. E no irmãozinho dele, de apenas 3 anos, o tiro foi no pescoço. Quando o delegado perguntou ao menino por que ele havia tirado a vida do irmãozinho dele, ele disse que foi para poupá-lo da perda dos pais. E vocês vão entender a motivação disso tudo. Bom, o primeiro a ser atingido foi o pai, e no momento em que o adolescente atingiu a cabeça do pai, a mãe teria acordado e teve uma reação ao disparo. Neste momento, ela também foi atingida na cabeça. E o irmãozinho mais novo foi o último a ter a vida tirada. A polícia, o adolescente contou que estava dormindo no quarto dos pais, porque aquele era o único cômodo com ar-condicionado. Então, quando estava muito calor, todos dormiam juntos naquele quarto. E para cometer o seu crime, ele tinha que se manter acordado. E para isso, ele tomou um pré-treino e esperou a família inteira adormecer. A arma que pertencia ao pai estava escondida embaixo do colchão do casal, então ele premeditou o seu crime muito friamente. Ele esperou que todos estivessem completamente vulneráveis para atirar em cada um deles. Após matar a família, ele contou que passou um produto de limpeza do local onde estavam os corpos até a cisterna e isso o ajudou a arrastar os corpos até lá. Ele é um menino magro e a cisterna fica entre 4 e 5 metros de distância do quarto onde o crime aconteceu e não é uma distância muito longe. Então, com a ajuda desse produto que deslizava, ele conseguiu tirar os corpos da cama e jogar todos naquele buraco. E o que mais choca nesse caso não é apenas o crime em si, mas a frieza com que tudo foi feito. Estamos falando de um adolescente de 14 anos que deveria estar vivendo a sua adolescência, a fase escolar, convivendo com amigos, sonhando com o futuro, com a sua faculdade, mas ele decidiu arquitetar, mas nesse caso ele decidiu arquitetar a morte da própria família, as pessoas que ele diariamente convivia. Ele não só matou todos enquanto eles dormiam, como se preparou para tudo isso. Ele se certificou de que ficaria acordado naquela madrugada. E para isso ele consumiu um pré-treino para garantir que ele não fosse dormir naquela madrugada do crime. Ele esperou o momento exato em que cada um estivesse o mais vulnerável possível. E ele atirou friamente em cada membro da sua família. E depois escondeu esses corpos como se fossem qualquer coisa, como se fossem algo para descarte. E como se não bastasse tudo isso, ele ainda mentiu. Ele inventou toda uma história, enganou a sua avó, foi aos hospitais e sustentou essa farsa por dias. A crueldade desse crime não está só nos tiros, está na calma, nessa lógica fria, na ausência completa de amor pelas pessoas que o geraram e o criaram. Está no fato de que ele olhou para o seu irmãozinho de apenas 3 anos, uma criança completamente indefesa, e decidiu que a morte era uma solução para ela. É um caso que nos faz questionar os limites da maldade humana.
Porque nesse caso, ela veio disfarçada na pele de um adolescente, na pele de um filho, de um irmão mais velho que deveria ser o protetor. E talvez o mais perturbador aqui é que ele não demonstrou nenhum arrependimento. Ele só confessou esse crime quando ele ficou sem saída. E ele só falou disso depois que os corpos foram encontrados, quando o cheiro de putrefação já estava predominando na casa dele, e ele foi confrontado também com os celulares dos seus pais. Até ali, ele tentava manter o papel de vítima, de criança abandonada. Isso mostra um lado do crime que é muito difícil de entender. Porque não foi impulso, não foi durante uma briga, foi tudo calculado, com muita frieza, com muita crueldade. Bom, quanto à arma usada pelo adolescente, ela foi apreendida na casa da avó dele. Ela contou à polícia que havia encontrado esse objeto na casa do neto e recolheu com medo de que ele pudesse se machucar. Então estava na casa dela. Mas os policiais acreditam que ela não participou e nem sabia do crime. O delegado que conversou com esse adolescente falou que ele foi muito espontâneo ao contar como cometeu os crimes. Ele também percebeu que esse menino é extremamente frio, sem nenhum remorso. Em nenhum momento esse adolescente chorou ou demonstrou arrependimento pelo que ele fez. Inclusive, perguntaram se ele se arrependia. E ele disse diretamente que não, que faria tudo de novo. As respostas que ele deu ao delegado foram todas rápidas. Ele é um menino muito bem articulado, inteligente, e o tempo todo ele se autoafirmava como homem. E o delegado afirmou que ele sim tem traços de psicopatia. Claro que isso será atestado por um profissional capacitado para tanto, mas é inegável que esse menino apresenta traços de crueldade que vai muito além do normal. Agora, quanto à motivação do crime, esse adolescente barbarizou a sua própria família pelo simples fato de não poder se encontrar com uma menina que ele mantinha um relacionamento online. Acontece que ele estava tendo esse namoro virtual com essa menina de 15 anos que mora no Mato Grosso, em uma cidade chamada Água Boa, há pelo menos 6 anos. Eles moram em uma distância de 2.000 quilômetros entre o Rio de Janeiro e o Mato Grosso, e essa relação era desaprovada pela família dele. Os pais desse menino não permitiam que ele viajasse para se encontrar com essa menina, e é bem óbvio o porquê os pais não permitiam. Ele tem apenas 14 anos, ele é um menor de idade, então qualquer pai minimamente responsável não irá permitir que um filho de 14 anos viaje sozinho para se encontrar com alguém que conhece apenas pela internet. Então eles estavam sendo apenas pais cuidadosos. O adolescente, em seu depoimento, não deu muitos detalhes sobre a sua namorada, mas falou que eles se conheceram em jogos online e mantinham contato desde os 8 anos de idade. Então, há muitos anos eles mantinham contato desde a infância até a adolescência. Isso nos faz acreditar que eles se conheciam muito bem, mesmo que apenas online. Então, provavelmente a motivação inicial foi o fato dos pais não darem dinheiro para que ele viajasse para ir ao encontro dessa menina. Porque se estamos falando de um menino frio e desapegado, a proibição dos pais não seria o suficiente para impedi-lo de viajar, e sim a falta de dinheiro. Então, possivelmente, esse conjunto de fatores, ele não ter dinheiro para viajar, os pais se negarem a dar esse dinheiro e o proibirem de viajar, culminou nesse crime terrível. Essa suspeita surgiu depois que os policiais identificaram uma pesquisa no celular dele, na qual ele questionava como receber FGTS de falecido. Em depoimento, ele confirmou que ele fez essa consulta online, mas apenas depois do crime. Mas claro que ele já poderia estar maquinando tudo isso na mente doentia dele. Bom, esse crime aconteceu no sábado, no dia 21 de junho, dentro da casa dessa família, apenas pelo fato desse adolescente ser proibido de viajar para se encontrar com uma namorada virtual. E de acordo com o delegado Carlos Augusto Guimarães, que é o titular da DP de Itaperuna, que está cuidando desse caso, o crime chocou até os investigadores mais experientes. Afinal, tudo isso é um enredo horrível. Esse menino destruiu a própria família sem qualquer motivação concreta, por motivos completamente banais. Ele foi apreendido e ele responderá por atos infracionais análogos a triplo homicídio e ocultação de cadáver, porque estamos falando aqui de um adolescente menor de idade. Também está sendo investigado se esse crime foi arquitetado em conjunto dessa menina que mora em Mato Grosso. Está sendo investigado se ela sabia de alguma coisa ou se teria até induzido o adolescente a cometer o crime.
Ele falou em seu depoimento que ela não tem nenhuma relação com o crime, mas essa menina já foi identificada e ela já prestou seus esclarecimentos na delegacia e foi liberada. Mas a última notícia que eu tenho sobre isso é que ela sabia sim dos crimes e acompanhou tudo em tempo real. Eles ficaram conversando durante todo aquele final de semana, falando sobre os crimes, mas usando uma linguagem como se estivessem falando de um jogo, como se aquilo não estivesse de fato acontecendo. Agora, é claro, essas conversas entre os dois serão investigadas mais a fundo para saber, inclusive, se esses dois adolescentes faziam parte de algum grupo de extermínio online, que nós sabemos que hoje tem muito em uma certa plataforma de jogos, é um grande problema, então tudo isso será investigado e é muito macabro imaginar que duas mentes diabólicas conseguiram se conectar mesmo a 2.000 quilômetros de distância, através de um jogo, através do feito que é a internet. Será que ocorreu uma loucura a dois à distância, em que um induz e o outro comete o ato? Ou será que é apenas a mais pura e cruel materialização da maldade? Ou será que é um conjunto de tudo isso? Esse caso, para mim, é completamente inexplicável, um dos mais cruéis que eu trouxe aqui no canal. Até o delegado desse caso ficou chocado, e quando o adolescente contou para ele a motivação do crime, ele perguntou: por que então você tirou a vida da criança de 3 anos? Porque aquela criança não impedia nada na vida desse adolescente. E ele falou que foi por um ato quase que de misericórdia, porque a criança iria viver sem os pais. E essa história é extremamente triste e termina com 3 vidas ceifadas brutalmente por um garoto de 14 anos. E choca não apenas pelo homicídio, mas por essa frieza que desafia a lógica. Esse menino não tinha qualquer afeto, qualquer resquício de compaixão por aquelas pessoas, que eram os seus pais, não eram desconhecidos. Não foi impulso, não foi desespero, foi tudo calculado com extrema crueldade. E se ele foi capaz de fazer isso contra sua própria família, pessoas em que ele convivia diariamente, dormia e acordava junto, o que ele faria com uma pessoa desconhecida? E esse caso nos faz pensar o quanto conhecemos de fato aqueles que convivem conosco. Será que esses pais não perceberam nada de diferente no filho deles? Será que ele nunca apresentou nenhuma bandeira vermelha? Ou será que eles perceberam e decidiram ignorar? Não que isso faça deles culpados, eles são as vítimas desse caso. Mas será que esses adolescentes problemáticos e com traços de psicopatia não dão alguma bandeira vermelha em que os pais devem estar mais atentos, ou pessoas próximas como suas professoras, os seus familiares? No caso desse menino, todos os familiares falaram que ele era um menino extremamente cativante, que ele cativou a todos gostavam muito dele, mas ainda assim tinha um silêncio fora do normal. Bom, vamos entrar agora na legislação brasileira, que através do ECA protege a identidade desses adolescentes criminosos, infratores. E mesmo ele tendo executado a própria família com tiros, ele deve ser solto em, no máximo, no pior dos casos, em 3 anos. Então ele irá passar no máximo 3 anos em uma unidade de internação para menores infratores. E pior, quando ele for solto, você nunca saberá quem ele é, caso ele não se apresente a você. Porque a identidade dele é protegida pelo Estado. Então daqui 3 anos, ele pode estar ao lado da sua filha na escola, no shopping, nas redes sociais. Ele pode estar se relacionando com qualquer pessoa, inclusive com alguém da sua família, e você nunca saberá que ele tirou a vida dos próprios pais e do irmãozinho de 3 anos de forma brutal, caso ele não te fale o que ele fez, porque a justiça protege o nome dele. Mas a pergunta é: quem nos protege desse tipo de pessoa? E a verdade é que eu não tenho uma mensagem positiva para passar para vocês diante de um caso brutal desses. E o pior de tudo, não é um fato isolado no Brasil. Nos últimos anos, outros crimes brutais, protagonizados por adolescentes contra os próprios pais, chocaram o país. Em 24 de maio de 2024, um adolescente de 16 anos foi apreendido em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Isso após tirar a vida dos seus pais a marteladas. Após cometer os crimes, ele ateou fogo ao quarto onde os corpos estavam, na tentativa de encobrir o seu ato,
mas depois acabou confessando o seu crime. E o motivo de tudo foi uma discussão familiar desencadeada pela proibição dos pais de que ele faltasse à aula. Ele queria faltar para descansar antes de uma aula de jiu-jitsu, e isso foi suficiente para que ele ceifasse a vida dos seus pais. E a frieza com que ele executou e tentou encobrir o crime chocou até mesmo os investigadores, que estão acostumados a lidar com crimes e mortes. Mas claro que casos como esses chocam até os mais experientes. Outro caso ocorreu em 17 de maio de 2024, na zona oeste de São Paulo, quando um adolescente de 16 anos tirou a vida dos seus pais adotivos, além também de tirar a vida da sua irmã de 16 anos. A mesma idade que ele. Todos foram mortos a tiros. E o crime foi motivado por uma discussão após os pais pegarem o celular dele, confiscarem o celular e o seu computador, devido a desentendimentos familiares. Então ele estaria de castigo e ele decidiu que a solução para o seu castigo era tirar a vida deles. Ele também usou a arma do seu pai e ele sabia onde estava escondida na casa, e após os crimes, ele simplesmente foi à academia, fez compras. E ele dormiu 3 noites na mesma casa onde os corpos estavam, já em decomposição. Ele confessou o crime à polícia militar quando não teve mais saída e afirmou que faria tudo novamente, muito parecido com esse caso que eu tô narrando aqui para vocês. E pior de tudo, ele chegou a esfaquear o corpo da mãe dele no dia seguinte. Então ela já estava morta e mesmo assim ele estava com tanta raiva dela, mesmo depois de ela morta, que ele esfaqueou o corpo dela. E esses casos expõem uma realidade perturbadora. Adolescentes ainda em formação estão cometendo crimes contra suas próprias famílias. E as motivações em todos os casos são banais, como proibições de viagens, confisco de celulares, discussões sobre escola. Então eles não são vítimas de nada, esses adolescentes, são criados com amor e carinho. E mesmo assim, a saída para os supostos problemas que eles enxergam nesses casos, foi tirar a vida da família. E a ausência de remorso é observada em todos os casos que eu acabei de narrar para vocês. E claro que esses adolescentes precisam passar por avaliações psicológicas profundas para tentar identificar possíveis transtornos, como, por exemplo, traços de psicopatia, que é algo que não tem cura. E esses adolescentes, daqui a poucos anos, estarão soltos pelas ruas. Então, o que eles poderão cometer contra pessoas desconhecidas, sendo que eles destruíram as próprias famílias deles? A legislação brasileira, por meio do ECA, limita a internação de menores a 3 anos, e isso gera vários debates sobre a redução da maioridade penal para crimes tão graves. Afinal, se eles são capazes de planejar e cometer crimes tão terríveis, eles deveriam também ser capazes de responder por isso. Não estamos falando de crianças, estamos falando de adolescentes, já com uma formação bastante avançada, que já sabem o que é certo, o que é errado, que sabem que o crime que cometeu é algo terrível. Eles sabem o que eles fizeram, tanto que eles tentam apagar, eles tentam simular, como nesse caso que eu estou narrando para vocês. Ele tentou simular que era uma vítima de abandono, que os pais haviam desaparecido. Então, se ele tem uma mente capaz de articular tão bem um crime tão cruel, por que ele não pode responder pelo crime que cometeu? Claro que isso é um debate extremamente profundo, que tem que ter muitas questões avaliadas, mas é muito válido nesse momento. E casos como esse me fazem questionar em que momento algo se perdeu dentro dele, a ponto da morte ser uma opção, ser a solução dos seus problemas. Ou será que, na verdade, o que sempre existiu ali foi a total ausência de sentimento, desde o início? É difícil aceitar que alguém tão jovem possa agir com tamanha frieza, sem culpa, sem sentir remorso, como se tirar uma vida fosse algo completamente banal. E mais difícil ainda é entender como o amor, a convivência, não existe para um adolescente como esse. Como que os laços familiares não foram suficientes para impedir que essa escuridão crescesse dentro dele. Como que o convívio não criou laços familiares. É tudo muito difícil de entender e necessita sim de análises psicológicas profundas. Se esse é um transtorno que não tem cura, então estamos em um risco iminente com esses adolescentes nas ruas daqui a 3 anos? Bom, tudo isso tem que ser analisado. Agora eu quero saber a sua opinião.
deixa aqui nos comentários. Eu vou ler e responder todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.